Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos agora convidar a todos, vamos terminar essa reunião lá atrás, todo mundo para dentro da igreja. A hora é de ouvir o Espírito falar. Eu pedir a um dos professores, podia convidar os irmãos. Agora o apóstolo é a voz de Deus da igreja, por favor, em nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. O tema de hoje é: são chegadas as bodas do Cordeiro. Diz a Bíblia: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que esta palavra que será revelada à igreja traga conforto, crescimento, mas acima de tudo, traga um mover da fé ao teu coração. Espere o melhor de Deus em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, toda honra, todo louvor e toda glória sejam manifestadas neste ministério e dirigidas ao trono de Deus. Nosso louvor é ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Deus de honra, Deus de majestade, Senhor de senhores e Rei de reis. Esta palavra não está algemada. Esta palavra vai correr agora. Ela vai chegar ao mais profundo do coração. Porque a palavra da graça de Deus é viva. Ela não é uma palavra morta, ela é uma semente incorruptível. E ela vai discernir até os intentos do coração. Por isso, Senhor, fala à igreja aqui presente, fala à igreja à distância, mas fala-nos, Pai, fala-nos, que os teus servos ouvirão, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, igreja do Deus vivo, povo escolhido, povo separado, povo resgatado, povo regenerado, povo que teve um novo nascimento, povo que saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. Sim, esta é a tua identidade. É esta igreja poderosa, a noiva de Cristo, que eu me dirijo agora como os meus filhinhos na fé. Meus irmãos, este versículo 7 que acabamos de ler, começa com uma exortação. Ele diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Isto é uma exortação. Pastor, o que é uma exortação? É uma palavra de encorajamento à igreja. E ele disse: olhe, dê-lhe louvores ao Senhor, exulte, alegre-se, dá-lhe glória. Você sabe que eu não entendo um culto cheio de tristeza. Eu não entendo um culto de cara amarrada. O culto é um momento em que você extravasa a sua alegria da sua salvação, o reconhecimento da soberania de Deus. E ele diz: com alegria, com exultação, você deve dar glórias. Então, meu amado, a obra da redenção tem que ser reconhecida dioturnamente pela igreja de Jesus.
Bispo, só o salvo entende isto. A alegria de estar na casa do Pai, a exultação, você sabe, o dar glórias a Deus, você está reconhecendo a soberania de Deus e você está dando glórias porque a salvação chegou à tua vida. Meus amados, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos, mortos em pecados e delitos. Surpreenda-se agora o que disse Paulo aos Efésios. Ele disse: éramos como os demais filhos da ira e fazíamos a vontade do príncipe das trevas. Isto era a nossa vida. Antes da salvação, muitos já nem se lembram como era o seu passado, se esqueceram quanto da nossa vida foi perdida, quantos anos por servirmos ao mundo, amado. Quanto tempo, quanta energia, quanto dinheiro nós gastamos nesse mundo perverso aí fora. A mim me admira muito quando as pessoas dizem: eu não vou à igreja porque tem perigo na cidade. Não vai à igreja, tem perigo, mas vai ao campo de futebol, vai ao aniversário, vai à festa, vai passear, vai à beira da praia. Então não tem perigo naí também? Tem. Mas o salvo, aquele que sente alegria de estar na casa de Deus, aquele que exulta, aquele que lhe dá glória, é aquela pessoa que tem gratidão pela sua salvação eterna, pelo plano de Deus eterno na nossa vida, meu amado. Por isso eu não me canso de dar glórias a Deus todos os dias, toda hora, em todo momento, porque esta exultação, esta alegria, ninguém rouba da minha vida. Se eu gostava no passado de aplaudir o mundo, eu hoje tenho muito mais prazer de aplaudir o meu Deus. Isto é uma exortação que Deus diz: dê glórias. Você sabe que no livro do Apocalipse, 17 vezes, o Senhor fala em glórias. Glorificar e louvar ao Senhor é a nossa grande e elevada responsabilidade. Dar glórias a Deus, reconhecer a sua soberania. Olha como é que Paulo disse em 1 Coríntios 6:20, ele diz: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado, eu fui comprado a preço de sangue, meu amado. A única força poderosa que teria capacidade de nos tirar do mundo, das trevas, do pecado, e trazer-nos para o reino, é a força de Deus, é o Espírito do Senhor. Então, diz que o meu corpo tem que glorificar a Deus. Por isso é que Paulo disse: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Pai, que é o vosso culto racional. Quer dizer, quando eu estou na igreja, o meu corpo glorifica a Deus. Pastor, e quando eu não venho à igreja, estou fazendo churrasco, eu estou na beira da praia, você está glorificando a tua carne. Dá glórias 17 vezes. Dá glórias, dá glória. Então vamos dar a todos a igreja junto, diga glórias a Deus. Diga mais uma vez, glórias a Deus. Terceira vez, glórias a Deus. Mas faça isso com alegria. Você sabe que Deus até só recebe quem dá com alegria? Deus ama o que dá com alegria. Quer dizer que se eu vier aqui na frente chateado, amarrado, e Deus, eu tenho que dar, então Deus diz: não traga, porque eu não amo quem não dá com alegria. O culto é um lugar de alegria. Você sabe quantos são os testemunhos de pessoas que chegaram aqui depressivas, angustiadas, amarradas, impedidas, limitadas, e começaram a ouvir o louvor, ouviram a palavra e foram libertos. Aliás, todos nós, quando chegamos à obra de Deus, vínhamos bem aprisionados. Eu vivi 21 anos escravo da igreja romana.
Eu não tinha nenhuma alegria quando eu ia à missa, eu entrava pecador e saía pecador. Não havia nada de transformação. No meu tempo de jovem, a missa era em latim. O padre rezava a missa de costas para o povo não tinha acesso a nada, sequer a Bíblia Sagrada. Então a obra que Deus fez na minha vida, na sua vida, é uma obra de libertação, amado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele quebrou as algemas. Se no passado eu estava amarrado, sem capacidade de louvar, hoje as minhas mãos se elevam para o céu, amado. Então, este é um sacrifício agradável a Deus. Por isso a exortação: alegre-se, exulte, dê-lhe glória. Segundo ponto, do capítulo 19, versículo 7, é que ele diz: são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Então, este é o momento em que a igreja chamada noiva de Cristo se encontrará com Cristo. São as bodas do Cordeiro. Paulo identificou isto, olha que lindo, do capítulo 5 de Efésios, 25 a 27, disse: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que lava a igreja, amado, não é o batistério, não é ir numa lagoa, num rio. O que faz a purificação e a lavagem é a palavra é a água de Deus, é essa que purifica, é essa que lava. Então, disse que esta igreja tem como noiva um marido. A igreja é noiva de Cristo. João 3,29 disse: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Portanto, a noiva tem um noivo. A igreja não é casada com o apóstolo da igreja. O apóstolo é casado com a bispa. A igreja é casada com Jesus Cristo. O noivo e a noiva. Esses são valores que você tem que ter como convicção e certeza. O que tem a noiva é o noivo. Ou seja, a igreja é de Jesus. Na igreja de Jesus não há um outro marido, nem um outro noivo. O único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então, a igreja é a noiva de Cristo. Os gentios convertidos são a noiva. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 11:2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quer dizer que a igreja tem um marido, apóstolo. A igreja tem um casamento onde não há divórcio, é um casamento eterno, onde Jesus é o único esposo, um só esposo. Pastor, mas quando Paulo fala em um só esposo, parece que ele está mostrando que existem lugares onde há muitos esposos, e é verdade, mas a igreja verdadeira tem um só esposo. E ela é como uma virgem pura, ou seja, nós chegamos aqui em pecado, o sangue nos lavou, purificou, a palavra nos lavou, e a Bíblia diz que nascemos de novo, somos como uma virgem pura. Esta é a igreja de Jesus, é pura. Deus não olha para a igreja e vê pecadores, Deus olha para a igreja e vê salvos. Aliás, Deus não tem nenhuma relação com pecadores, amado. A relação dele, de noivo, é com uma virgem pura, que é a igreja de Jesus. Então, a volta de Jesus está mostrando aqui, diz que o noivo vai receber a noiva. Vamos voltar lá, bispo, por favor, em Apocalipse 19:7. Diz que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pastor, por que se chama
bodas do Cordeiro? Porque o Cordeiro sugere a expiação pelo sangue de Cristo. Quem é o Cordeiro de Deus? É o Messias. Quem é o Messias? É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro por quê? Porque no Antigo Testamento, uma vez que o sacerdote pegava o cordeiro que não podia ter mancha, não podia ter defeitos, e o imolava, e aquele sangue era expiado como pedido de perdão pelo povo que estava lá fora no arraial. Então isso é verdade, que Jesus Cristo é comparado a esse cordeiro. Ele é chamado Cordeiro de Deus, ele é o Messias, ele é o Senhor. Por isso é que o casamento, as bodas são entre o cordeiro e a esposa, a noiva, que é a igreja do Senhor. E diz a Bíblia, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ou seja, a igreja está ataviada de branco. A igreja não tem manchas. A igreja não tem rugas. A igreja não tem defeitos. Pastor, e quando é que estas bodas acontecerão? Estas bodas, que é o encontro da igreja com o Cordeiro, vão acontecer após o arrebatamento da igreja, e a celebração durará eternamente. Haverá um momento que a igreja será arrebatada. Este arrebatamento para o encontro entre a noiva e o Cordeiro são chamadas as bodas. Pastor, uma boda é uma festa, Quanto tempo durará esta festa? Para sempre. Portanto, a nossa expectativa de vida espiritual, ela não se reduz a esta terra. Seria muito triste se o senhor pensasse que a vida espiritual se reduziria a esta terra. A Bíblia diz que quando morrermos, continuaremos vivendo. E que haverá um dia quando a 7ª trombeta tocará e a igreja será arrebatada. Então, este arrebatamento da igreja é o encontro para a celebração das bodas com Jesus. Jesus vai voltar, vai se encontrar com a sua igreja e a igreja viverá eternamente. Você tem que ter essa esperança. Senão você vai ter medo da morte. Você vê como é que todo mundo tem medo da morte? Quando alguém morre, o que diz? Faleceu o irmão. Não é faleceu, é morreu. A Bíblia diz que a morte de um justo é algo glorioso para Deus. Não é uma desgraça, é uma promoção. Então haverá um momento em que a igreja se unirá com o noivo e a noiva, as bodas do Cordeiro, e haverá uma festa eterna. A Bíblia diz, nós estaremos diante do trono dizendo, digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor e a glória para sempre. A igreja será arrebatada quando, apóstolo? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Irmãos, existem várias filosofias e vários vieses dizendo que a igreja vai viver a tribulação. Ouça, se a igreja vivesse uma grande tribulação, eu acho que grande tribulação nós já vivemos aqui no dia a dia. Aposentadoria de R$1.000 é uma tribulação. Tiroteio no meio da rua é uma tribulação. Esse nível que existe aqui, política, é uma tribulação. A Bíblia diz que o Estado tem que ter 3 níveis de governo harmônicos e independentes. Legislativo, executivo e judiciário. Tem que ter harmonia e independência. Mas não é isto que se vê no nosso país. Nós vemos engalfinhados todo mundo uns com os outros. Quer maior tribulação do que isto? Quer maior tribulação do que nós trabalharmos 6 meses por ano para pagar impostos? Bebeu água tem imposto, comprou carro tem imposto, abasteceu tem imposto, luz tem imposto, tudo tem imposto. Isso é uma grande tribulação. Imagina se a igreja não tivesse que passar por uma grande tribulação. Não, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Haverá um tempo aqui diabólico, mas a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. 1 Tessalonicenses 4,13 diz isso.
Olha só, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Você vê, quem não tem esperança vive triste. Não existe maior desgraça na vida do que uma vida sem Jesus. Puxa, o indivíduo, para ser alegre, tem que cheirar cocaína, tem que fumar crack. Isso que é uma desgraça. Tem que beber, tem que se drogar, tem que se prostituir. Amado, isto é falta de esperança. Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer que quando houver o arrebatamento, os crentes que morreram anteriormente, todos terão vida e todos estarão na presença do Senhor. Versículo 15: ora, ainda que vos declaramos que a palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Meu Deus, isso é maravilhoso. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Pastor, então, este encontro que está aqui, as bodas do Cordeiro, esse encontro aqui, quem é que vai participar destas bodas? Os salvos, os que crerem, os que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que são a esposa do Cordeiro. Então você sabe, esta união entre Jesus e o salvo é indissolúvel. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, quem tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sabe que depois do arrebatamento da igreja, se seguirá uma nova atitude nos céus. Portanto, a sétima trombeta tocará, a noiva será arrebatada, vai se encontrar com Jesus nos ares, vai ser levada diante do trono, e diante do trono haverá um advento muito importante, que eu vou depois com calma explicar em outros cultos, que será chamado Tribunal de Cristo. E eu vou lhe dizer uma coisa, Lipe, esta é a palavra que os crentes mais temem, é o Tribunal de Cristo. Porque as pessoas pensam que seremos levados para lá e então haverá um juiz que vai julgar todo mundo e vai condenar absolutamente. O Tribunal de Cristo não mais diz respeito à salvação. Quem chegar lá diante do tribunal já é salvo. Pastor, então o que acontecerá no Tribunal de Cristo? Depois das bodas, depois do encontro, depois do arrebatamento? 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós, todos, o pastor, as ovelhas, todos, compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal tiver feito por meio do seu corpo. Receba o que, apóstolo? Galardão. O Tribunal de Cristo vai ser o momento em que o Senhor disse: servo bom e fiel. Você foi fiel. Você não faltou aos cultos. Você nunca deixou de me honrar na palavra. Você celebrava o seu culto racional. Você buscava o reino em primeiro lugar. Você foi fiel no pouco.
você agora vai ter um gozo eterno, e sobre o muito te colocarei. Amado, creia que isto é verdade. Creia que isto é verdade. Nós todos compareceremos perante o tribunal para recebermos galardão. Apóstolo, uma pergunta. O senhor está dizendo que tribunal de Cristo não é para julgamento dos pecados? Não. É sobre você tiver feito bem ou mal com o teu corpo. Ou seja, se a minha vida foi dedicada ao reino, amado, o tribunal me dará um galardão. Se a minha vida é uma vida tico-tico no fubá, um dia na igreja, um dia não quero igreja, o galardão será outro galardão. Eu não quero ir para o céu para andar varrendo o corredor, amado. Eu quero ir para o céu para ficar diante do trono. Eu quero ficar lá no primeiro lugar, diante do Senhor. Quero lá ficar varrendo corredor com os anjos. Eu quero ficar diante do trono, assim diz a palavra do Pai. Então, pastor, e o que acontece com o pecado e com a condenação que todos nós estávamos sujeitos? Definitivamente, tire do seu pensamento qualquer palavra que se insurja ou que macule Deus. Por exemplo, maldição. Você sabe que maldição não é mais parte da vida do cristão, porque ele se fez maldição para que nós tivéssemos a bênção de Abraão. Logo, maldição não é parte da nossa vida. A outra é condenação. Você sabe que o cristão, quando confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é livre de qualquer juízo condenatório. Paulo disse isso em Romanos, 2 versículos tremendos. Olha só. Agora, pois, agora o que, apóstolo? Agora que você tem Jesus, agora que você está na igreja, agora que você é salvo, agora que você tem responsabilidades espirituais, agora que você tem compromisso com o reino, agora que você nasceu de novo, já nenhuma condenação há, porque você está em quê? Em Cristo. Você não está no mundo, você está em Cristo. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Não há condenação. E o que aconteceu quando eu disse: Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor? Olha lá, versículo 2, vamos ler. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres. Diga: eu sou livre. Diga: eu não estou mais debaixo de condenação. Não há mais juízo na minha vida. Não há mais acusação contra mim. Diga: a minha página está limpa. Quando você tira uma certidão nos céus, aparece lá certidão negativa. Não há nada contra você. Quando Deus te olha, Ele te olha e diz: minha amada, meu amado, meu filho, meu legítimo filho, eu te adotei, e pela adoção você se tornou igual a Jesus Cristo. O cristão é livre de toda a condenação. Diga graças a Deus. Às vezes eu ouço os pregadores aí: oh, igreja pecadora. Você sabe que quem tem a ousadia de chamar uma igreja de pecadora é o grande pecador da igreja. Então a igreja é igreja, amado. Igreja é o corpo de Cristo. Uma pessoa que está no corpo de Cristo não pode se misturar, por exemplo, com macumba. Ah, mas Cristo mandou amar todo mundo. Amado, o Senhor não ama os filhos da perdição. Ele ama os filhos dele. Os filhos do diabo não são amados por Deus. São filhos do diabo. São semente da maldição. São semente da perdição, são vasos de ira. Pastor, mas nós não temos que ajudar a macumba a reconstruir os centros de macumba. Amado, não se meta nisso, por favor. Você está lutando contra Deus. Deus não me manda amar centros de macumba, amado. Deus manda amar o reino dele e a igreja dele.
Então hoje há uma filosofia, não, porque nós temos que ir no centro de macumba e dar dinheiro para macumba. Eu dar dinheiro para macumba, mano? Eu dou dinheiro para que Deus seja glorificado, não para que o macumbeiro seja glorificado. Então você tem que saber que nenhuma condenação há se está em Cristo. Se não está em Cristo, está debaixo de condenação. É por isso que o mundo está como está, meu amado. Uma miséria que está aí fora. Ontem à noite eu passava na beira da praia e eu olhei, gente, um monte de jovenzinhas, 14, 15 anos, todo mundo se prostituindo. Jovens, fumando crack na cara dos outros, amado. Ninguém diz nada. Ideias que tentam macular a família. Hoje há casamento poliafetivo, então um homem com 2 mulheres, 3 mulheres com um homem, 4 mulheres com 2 mulheres, uma confusão generalizada. E a igreja vai ficar metida nisso, amado? Igreja é igreja. A igreja é pura, a igreja é virgem, a igreja está ataviada de branco. A igreja foi separada do mundo. Nós não temos que, porque todo mundo aceita identidade de gênero. Nós não aceitamos nada disso. Nós aceitamos que Deus fez o homem e fez a mulher, amado. Então, essas ideias que o diabo está lançando, que tem apoio de toda a sociedade, eu não acredito que toda a sociedade, quem é salvo não dá apoio a nada do diabo, amado. Eu não acredito que uma pessoa que foi lavada no sangue de Cristo esteja dando apoio. Porque agora tem um cantor muito famoso que agora saiu do armário. Paciência, isso aqui, meu amado, é armário, entrou, saiu. Amado, a igreja de Jesus tem que ter uma posição. Nós somos a favor da Bíblia. Nós somos a favor da família. Nós somos a favor da heterossexualidade. Nós não pactuamos com o mundo. Diga glória a Deus. Mas apóstolo, eu sou uma mulher que tem um corpo de homem, um homem tem corpo de mulher. Amado, nós não aceitamos. Não é porque nós não aceitamos, é porque a Bíblia diz que não é verdade. Então o cristão é livre de condenação quando ele está em Cristo. E se está em Cristo, não pactua mais com o mundo, amado. Nós não temos nada com o mundo. Não temos nada com nenhum valor do mundo. O mundo não presta, o mundo é diabólico, o mundo esmaga as pessoas, o mundo humilha as pessoas, o mundo empobrece as pessoas, o mundo tira a responsabilidade da vida das pessoas. Não há condenação. Vamos voltar a Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então, diz que a noiva se veste de linho puro e finíssimo, os atos da justiça dos santos. Quem é esta noiva? A noiva é a igreja. Amados, para nós chegarmos a ser noiva, nós passamos por uma obra perfeita de Deus. Nós recebemos o perdão de pecados, nós recebemos a regeneração, nós fomos ataviados de linho finíssimo. O que representa o linho finíssimo? Representa a santidade da igreja, representa a retidão da igreja, representa a imortalidade da igreja, mas acima de tudo representa a santificação dos crentes. Olhe como é que Paulo disse em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então esta palavra santificação vem do original grego agiasmos.
Sabe o que quer dizer agiasmos para ver Deus agir? Se você quer ver Deus agir, você tem que passar por agiasmos. Agiasmos significa cortou o cordão umbilical com o mundo, santificou e consagrou a sua vida no altar. Pô, mas apóstolo, se eu tiver que vir aqui domingo de manhã, domingo de tarde, segunda-feira, quarta-feira, eu não vivo. Você acha que sem igreja você poderia viver? Valeria a pena a vida sem igreja? Eu ponho a mão na Bíblia, digo a verdade e não minto. A vida sem igreja e sem vida espiritual é uma desgraça. Não serve para nada. Então, sem santidade, sem romper com o mundo, ninguém vê Deus agir. Às vezes a pessoa está na igreja, mas tem um pé no mundo, um pé na igreja, gosta da igreja, mas gosta do mundo. Não pode. Eu vou lhe dizer, até na música. Existe uma música que faz parte da nossa vida espiritual, chama-se música sacra, música espiritual. Não deixe samba na tua casa, amado. Não deixe pagode na tua casa. Não deixe música do mundo no teu carro, amado. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma família de Deus. Na tua vida só Jesus Cristo, amado. Não deixe. O diabo quer que você retarde e deixe o mundo inflar a tua vida. Sabe o que Paulo disse aos Hebreus? Diz que desembaracemo-nos de todo o peso. Desembaracemo-nos de todo o peso para poder correr a carreira que nos foi prometida. Então tem que desembaraçar. Pastor, mas puxa, mas isso é... O senhor é muito quadrado, o senhor, por amor de Deus, nem um sambinha, após. Você viu algum dia Jesus dizer, Pedro, toca aí, deixa a vida me levar. Você viu Jesus? Quantas vezes na Bíblia você ouviu Jesus cantar um samba, um pagode? Você não viu. Eles cantavam hinos. O hino faz bem à alma. O hino dá paz. O hino liberta, põe reis em cadeias. O louvor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, a noiva está vestida de linho finíssimo, porque a noiva é santa, porque a noiva é reta, porque a noiva é imortal, porque a noiva tem a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amado, não aceite ser um pouco de Deus e um pouco do mundo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Tira da tua casa idolatria, tira da tua casa tudo que for de idolatria, tira aquilo que Deus condena. Tira o que Deus condena. Às vezes eu vejo um WhatsApp de um irmão da igreja. Aí eu abro a fotografia, está lá o irmão, um barzinho atrás, cheio de garrafa de bebida alcoólica. E o irmão ainda diz no WhatsApp, aleluia, chapadão, aleluia. O irmão tem um WhatsApp de membro da igreja com escola na mão. Eu digo, meu Deus, esta gente não teme ao Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é redondinho da escola. Você sabe que até no ataviar nós temos cuidado? Ih, apóstolo, agora o senhor está se metendo... Não, até no ataviar, nós temos cuidado com isso. Você não me vê vir para a igreja de chinelinho, shortinho aqui. E aí, meu irmão, paz e amor, aleluia. Você não vê. Eu sou um homem sacro, eu sou um homem santo. Você é uma mulher santa, você é um homem santo. Amado, tudo que nos ligou ao mundo morreu, ficou para trás. Ficou para trás. Eis que tudo se faz novo.
Então nós temos a natureza de Deus em nós. Olha aí, 2 de Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de culto em culto. Somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Cada culto uma transformação, cada culto uma mudança. Cada culto Deus age nas emoções, nos sentimentos, no caráter, na personalidade. Amado, se você me conhecesse há 40 anos atrás, você dizia: esse aí não é o apóstolo. A minha família disse isso. Primeira vez que eu voltei a Portugal, houve uma reunião de família, e uma prima que nós temos muito inteligente, ela olhou para mim e disse: este aqui não é o nosso Miguel. Eu disse: não, esse não é o teu Miguel mais. Eu sou um Miguel de Jesus Cristo. Até a nossa boca, amado, tem que ter cuidado com o que fala. Cuidado com as palavras frívolas. Pastor, mas o senhor quer o quê? O senhor quer agora? Não, eu não quero nada. Eu quero que você seja um homem e uma mulher muito felizes. Sejamos todos muito felizes nessa terra, muito realizados. Sejamos a imagem e a semelhança, porque a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, se eu quero ver Jesus, eu olho para o teu rosto. Quando o mundo quer ver Jesus, tem que ver Jesus no meu rosto e no teu rosto. Pastor, mas eu achava que a coisa era um pouco mais leve. Não, amado. Nós somos a imagem, é o Espírito Santo que trabalha. Isso não é uma imposição do pastor, porque daqui a pouco cada um vai para a sua casa, não nos vemos mais até quarta-feira ou até amanhã. É o Espírito que vai trabalhando. Sabe que a palavra é uma semente. Estou semeando sementes e ela vai começar a reproduzir-se, a germinar, e às vezes até durante a noite, quando você acorda no dia seguinte, diz: puxa, eu não vou faltar mais à reunião de oração. O Espírito me falou. Eu vou me tornar um dizimista, porque eu quero que o meu dinheiro glorifique a Deus. Eu vou amar os meus irmãos da igreja, porque essa sim é a minha verdadeira família. E a Deus faz esse trabalho de glória em glória. Então, a igreja remida, lavada, santificada, tem um chamado. João no Apocalipse diz: dá-lhe glórias. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então a igreja, quem é apóstolo? A igreja são os genuínos cristãos crentes. Aqueles que foram regenerados. Aqueles que foram remidos. E eu queria nesses 10 minutos finais dizer uma coisa muito importante. Quando você olha uma pessoa remida, lavada, que nasceu de novo, que tem o selo do Espírito Santo, você tem que identificar esta pessoa como a imagem e semelhança de Deus, porque existe um outro viés de pessoas que aparentemente são salvas, mas que não são salvas, que eu chamaria dos religiosos hipócritas. Você sabe que o religioso hipócrita é influenciado pelo Evangelho, mas ele nunca se converte. E Jesus teve uma pega forte com a hipocrisia. Em Mateus 23:13, anote por favor aí no seu rodapé, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus combateu a hipocrisia espiritual. Essa coisa de a pessoa estar na igreja, mas está no mundo, aceita a Bíblia, mas aceita também a proposta do mundo, isso é uma grande hipocrisia. Jesus diz: ai de vós, os escribas, fariseus, você fecha o reino dos céus diante dos homens. Então a hipocrisia fecha o reino dos céus, porque pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas para justificar, fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para salvar uma pessoa, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isto é hipocrisia. Nós somos um povo livre, mas somos um povo responsável. A grandeza de um povo, Bispo Ribeiro, se mede pela responsabilidade do seu povo. Nós somos um povo com responsabilidade. Daqui a pouco eu vou entrar no meu condomínio e todo mundo sabe que vai entrar o apóstolo. Eu paro o meu carro, abro o vidro e digo: graça e paz a todos. Deus abençoe você que ainda não é de Jesus. Então, as pessoas precisam de ver Deus na minha vida. As pessoas precisam de ver Deus na tua vida. Então, Jesus combateu a hipocrisia. Você sabe, hipócrita é aquele que tem características similares ao salvo, mas é um falso crente. Não é genuíno, não é convertido, é um falso convertido. Isto é uma hipocrisia. Pastor, então, Deus, o Senhor Jesus Cristo, condenou a hipocrisia, o fingimento, a máscara. Então, se Deus combateu a hipocrisia religiosa, quem é o verdadeiro cristão? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: o verdadeiro cristão é aquela pessoa que teve uma mudança de coração eterna. O verdadeiro cristão é aquele que ama Jesus Cristo para sempre. O verdadeiro cristão é aquele que guarda os mandamentos. O hipócrita não tem a sua natureza transformada. O salvo tem a sua natureza transformada. O profeta Jeremias, anote aí, 32, 39, ele disse: dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias. E se você temer a Deus todos os dias, vai ser para o teu bem e para o bem dos teus filhos. Um pai temente a Deus protege a sua casa. Uma mãe temente a Deus protege os seus filhos, amado. Vou te dar um coração, vou te dar um caminho, você vai me temer, e quem me teme é para o próprio bem e para o bem dos seus filhos. Quem é que teme a Deus? O verdadeiro cristão, amado. Segundo lugar, o verdadeiro cristão é aquele que busca o reino em primeiro lugar. É aquele que escolhe a boa parte, que nunca lhe será tirada. Conforme diz Lucas 10, 42, diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o verdadeiro cristão busca o reino, escolhe a melhor parte. Olha, irmãos, nós temos na nossa igreja um corpo ministerial de mais de 600 pessoas. Onde estão nesta hora grande parte dos nossos bispos, nossos pastores, nossas pastoras? Que exemplos estão dando para o povo de Deus? Domingo de ceia, estão todos, de manhã. À noite tem uma parte pequenininha. Poxa, mas a pessoa aceitou ser pastor, aceitou ser diácono, pediu a Deus, clamou, chorou, ficou de joelho e disse: Senhor, eu quero um cargo para te servir na igreja. Receba a sua ordenação. Onde estão? Que testemunho é esse? Onde está o temor de Deus? Onde está a proteção à família, se a pessoa não teme ao Senhor, amado? Então, a verdade é que eu não posso viver uma vida espiritual hipócrita. Eu venho de vez em quando à igreja, eu estou aqui num culto, depois não venho em 2 cultos, depois não venho à oração. Amado, você não tem chance nem opção, foi Deus que te escolheu. Ele é soberano. Sabe, esta hora tem muitos líderes deste ministério que estão assistindo pela internet, porque ficaram para ver futebol, ficaram para ver o Faustão. Faustão paga as tuas contas? Você acha que o Flamengo vai pagar as tuas contas? Você acha que o Vasco que tomou ontem vai pagar as tuas contas?
Eu quero ir lá saber de futebol, eu quero saber do meu Jesus. Ele que me tirou da morte, Ele que me tirou da cadeira de rodas, Ele que me deu a promessa da eternidade. É Ele que tem que ser glorificado, amado. Deus não quer hipocrisia na sua igreja. Então, para terminar, o verdadeiro cristão, o crente em Jesus Cristo, tem um coração quebrantado, tem um espírito compungido, humilde, e tem Jesus como seu tesouro. Este é o verdadeiro cristão. Eu termino com Mateus 13:44, que o senhor deve escrever na sua apostila. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra. Quem é este tesouro que vende tudo para comprar, abandona o mundo? Quem é este tesouro precioso? É Jesus. É o Senhor, é o Redentor, é o Salvador, é Ele. Vale a pena você trocar tudo e transbordar de alegria, vender tudo e comprar o campo onde está o tesouro. Isto é uma analogia falando da soberania de Jesus. Amado, seja fiel a Deus. Combina com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Gente, a partir de hoje, este lar será um lar de Deus. Porque, amados, a verdade é que a maioria das pessoas é assim: ou acabam idosos apaixonados, ou dois velhos briguentos dentro de casa. Então vamos ser fiéis ao Senhor, amado. A noiva de Cristo está vestida de linho finíssimo, santidade, consagração, reino em primeiro lugar, responsabilidade. É isso que Deus espera da sua igreja, amado. Igreja não é show. Igreja não é show. Igreja não tem estrelas. Igreja tem um rei que é Jesus. Shakamantarababasakama ripepepera sekaramandarabashe. Então, na igreja de Jesus não pode haver hipocrisia, fingimento. Tem que haver verdade. Tem que haver gente glorificando, exultando, dando glórias com alegria, porque o mundo precisa disso. As pessoas que vão cruzar pela tua vida, ou através da tua vida, ou em teus caminhos, precisam de ver Jesus na tua vida. Precisam do teu testemunho. Precisam da tua fidelidade. Você que é um homem, está aqui, a tua esposa não está, ou é uma senhora que o esposo não está, ou são filhos que os pais não estão. Se o seu testemunho for verdadeiro, você vai santificar a tua casa. Agora, se for hipócrita, eu estou na igreja, não quero nem saber se tem gente morrendo aí fora, se não tem, não quero colaborar com nada, não sou a favor do dízimo, esse negócio de culto todo dia. Amado, Deus, quando te chamou, Ele chamou com uma estratégia de seres sal e luz deste mundo. Seja fiel. Seja comprometido, seja responsável, não deixe a sua boca proferir palavras frívolas, não murmure, não contenda, exalte a Deus, seja um homem de fé. Sua mulher vai lhe admirar se você for um homem de fé, seu marido vai lhe admirar se você for uma mulher de fé, seus pais vão lhe admirar se você for um jovem de fé. Seus filhos precisam de exemplo.
O exemplo melhor que você pode dar é ser um homem e uma mulher de fé. Esta é a verdadeira igreja. É esta a igreja que vai ter bodas com o Cordeiro. Assim seja, assim diz o Senhor. E ao seu nome, levante uma das mãos para os céus. Senhor Jesus Cristo, a semente foi semeada, já está germinando, já está dando frutos. Muitos acordarão amanhã de manhã e vão dizer: meu Deus, mas alguma coisa se passou, mudou alguma coisa em mim. Eu estou sentindo um amor, uma paixão pela igreja, por Jesus, pelo reino. Jesus, faz essa obra completa, Pai. Eu não tenho nem que te pedir isto, porque esta é a tua vontade. Mas na minha insuficiência eu te peço, Pai, completa essa obra na vida de todos. Nós precisamos de levantar e erguer uma igreja que não tenha medo do mundo, que não tenha compromisso com o mundo, uma igreja que seja testemunho do Deus vivo, Pai. Oh Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga isso para Jesus: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória. Eu sou a noiva, tu és o meu noivo, tu és o meu marido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. E graças a Deus, diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Nosso bispo André vai dar a bênção final. Prepare-se aí para viver uma semana abundante, amado. Vitoriosa. Glória a Deus. Estenda por gentileza suas mãos para o altar. Pai amado e bendito, que palavra maravilhosa. Estamos transbordando do teu espírito de alegria, de regozijo, porque, ó Deus, nós somos a tua noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Tudo isto porque fomos comprados a preço de sangue, e hoje estamos aqui para celebrarmos o teu nome. Fomos predestinados para o louvor da sua glória, ó Pai. E por isso, Senhor, estamos alegres. Somos luz, somos sal, e haveremos sempre de testemunhar do teu favor e da tua graça em nossas vidas. Agora, Senhor, que a tua graça e a tua paz, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as doces consolações e manifestações deste Santo Espírito sejam com toda a igreja, a noiva do Cordeiro, e os eleitos e os remidos do Senhor digam amém e amém. Glórias a Deus.